Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus continue nos abençoando grandissimamente, como de fato Ele tem feito até aqui em nossas vidas. Na verdade, até aqui nos ajudou o Senhor, disse Josué, e a igreja também pode dizer assim. Amém? Que Deus nos abençoe grandissimamente. Amados, existem situações nas nossas vidas que parece que não vão ter fim. Não é verdade? Situações, problemas, dificuldades que parece que não vão terminar nunca, né? A vida fica marcada muitas vezes pela dor, do sofrimento, da circunstância que muitas vezes nós vivemos. Mas a Bíblia, que é nosso manual de instrução, ela nos mostra que pessoas, né, no passado também passaram por situações semelhantes e como elas venceram tais situações. Um dos exemplos maravilhosos é Jabes. No livro das Crônicas, no capítulo 4, e o versículo de número 9 diz o seguinte: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes era um homem marcado pela dor, um homem discriminado e desprezado simplesmente por conta do seu nome. Na cultura oriental é muito comum essa questão das pessoas colocarem o nome em seus filhos em determinadas situações que muitas vezes elas passam ou vivenciam, né? Um dos exemplos que eu gosto muito de ler é o livro de Êxodo, capítulo 2, e o verso de número 10, olha o que diz. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E agora ela explica o porquê do nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Veja que o significado do nome Moisés é tirado das águas. É muito comum a gente ver isso na literatura judaica, né? na cultura oriental. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai se deparar com vários exemplos como este. Não foi diferente na vida desta mulher, a qual a Bíblia não cita o seu nome, né? Mas diz que no momento em que ela estava tendo a criança, né, dando à luz, ela teve provavelmente alguma complicação no parto e parece que para perpetuar ainda mais esse sofrimento, ela vai e coloca o nome do menino, né, de Jabes, porque ela diz, porquanto com dores eu o dei à luz. Só que por conta dessa atitude dela, né, de colocar o nome do filho dessa forma, ela não pensou nas consequências futuras, onde muitas pessoas não queriam querer se relacionar com o rapaz. Imagine uma moça namorando com aquele que causa dor, com um sofrimento, né? Se ele mesmo já havia promovido né, essa dor na própria mãe, então ninguém queria ser amigo de sofrimento. Quem queria se relacionar com aquele que causa dor? O menino já vivia com essa marca na sua vida, né, por conta do seu nome, como se fosse uma marca de maldição, não é? Mas Jabes, por conta de tudo isso, né, não ia ter nenhuma perspectiva de vida, sem esperança alguma, não é verdade? Mas era um homem que tinha tudo para viver conformado com a situação. Mas ele viu em Deus a solução para o seu problema. Veja que no versículo 10 ele diz, porquanto Jabes invocou o Deus de Israel. Veja que exemplo maravilhoso. Ele passou parte da sua vida sofrendo por conta do significado do seu nome. Mas não se conformou com a situação e ele toma uma atitude, né, maravilhosa, nos dando um exemplo de qual caminho devemos tomar em situações difíceis, em situações angustiosas que muitas vezes nós enfrentamos na vida. O caminho que ele nos ensina aqui, através da palavra de Deus, é a oração. Quem ora tem resposta. Quem ora, Deus muda a história. E foi justamente o que Deus fez na vida deste homem a partir do momento em que ele passou a buscar a presença de Deus, né? A gente sabe, através da Bíblia Sagrada, muitos exemplos, né, que milagres foram realizados através da oração, mulheres que não tinham filhos passaram a ter
portas fechadas passaram a se abrir, mortos foram ressuscitados, tudo através da oração. E é através da oração que nós devemos nos recorrer ao Deus, né, o Todo-Poderoso. Veja o que ele diz ainda mais, que não foi apenas uma oração, né? Mas o conteúdo da oração é que me chamou a atenção enquanto eu estava lendo sobre este assunto. Olha o que diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Como eu já disse antes, que invocar quer dizer chamar, né? Clamar, gritar. Geralmente quem grita, quem chama, né? Quem clama, quem pede, é porque sabe que tem uma necessidade. Há muitas pessoas que têm necessidades, têm problemas, mas não buscam a solução, não buscam o socorro. Muitas vezes quer resolver sozinho, mas a Bíblia ela nos ensina que em situações difíceis, né, que nós possamos estar vivenciando, o caminho correto é buscar a Deus através da oração. Ele reconhece que tinha uma necessidade, ele viu que tinha um problema e que esse problema só poderia ser resolvido através do Deus de Israel. Então diz o texto, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Quando nós passamos a ver essa frase, invocar, que quer dizer justamente chamar, né, pedir socorro, e não é a qualquer um, é a Deus, nós vemos no livro do Salmo, o Salmo 55, verso de número 16, olha o que diz: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Davi, né, ele viu que a partir do momento em que ele começasse a invocar a Deus, Deus iria lhe responder. No Salmo 91, verso 15, né, a gente vai ver também algo semelhante. Salmo 91, verso 15, já é Deus respondendo para aquele que o invoca. Olha o que diz: ele me invocará, né? Ele vai me chamar, ele vai clamar por mim, né? E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Né? Veja que Deus diz que vai responder àquele que o clama, que o busca, e vai estar com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha o Salmo 145, o que também fala a respeito disso. O Salmo 145, aliás, versículo de número 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Glória a Jesus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Todos que invocam a Deus com sinceridade, com reconhecimento da sua soberania, Ele ouve, Ele responde, Ele fica conosco em situações difíceis. Glória a Deus. Olha o que diz no Salmo 50, e o verso de número 15. Deus, Ele manda a gente fazer isso. Ele nos orienta a invocar por Ele. Olha o que diz. Salmo 50 e verso 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A partir do momento que passarmos a invocar o Senhor, Ele nos ouvirá. E Ele nos ouvindo, nós iremos glorificá-lo, ou seja, dizer as maravilhas que o Senhor fez por nós. Então, Jabes, né, ele entende que o caminho era a oração. E ele toma essa atitude. Olha o que o texto diz. Porque Jabes invocou. Né? E por que ele diz porque Jabes? Porque no versículo 9, no início, diz: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Lá no finalzinho desse estudo eu vou explicar essa expressão. Olha o que diz. Porque Jabes invocou. Ele se tornou mais ilustre porque ele invocou o Deus de Israel. Ele passou a buscar em Deus a solução para o seu problema. Então, quando ele invoca o Senhor, olha o que ele pede. Né?
não é toda a forma que nós devemos orar. Inclusive Jesus, quando ele ensinou a respeito da oração, ele ensinou a oração do Pai Nosso, como é conhecida até hoje. E muitas pessoas às vezes repetem essa oração, né? Jesus não estava mandando repetir essa oração. Jesus apenas estava mostrando, através daquela oração, como é que nós devemos de fato buscar a Deus em oração, né? O conteúdo daquilo ali, extrair daquele conteúdo os ensinamentos de como devemos orar ao Senhor. É o que nós estamos aprendendo aqui através da oração de Jabes. Olha o que o texto diz: porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Então ele entende que somente com a bênção de Deus era possível sair daquela situação caótica que ele vivia. Porque a bênção de Deus é a confirmação da vontade dele. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando você vai lendo, você vai ver: e Deus viu que era bom. E mais embaixo você vai ver: e Deus os abençoou. Então, todas as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, que é do agrado de Deus, Deus abençoa. É por isso que não devemos fazer absolutamente nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque se não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus não vai nos abençoar. Em Provérbios 10 e 22 diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Quando Deus nos abençoa, né, é a confirmação de que está de acordo com a vontade dele. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Mesmo quando a gente começa a orar, a gente tem que visar isso, a glorificação do nome dele. Jabes invoca o nome do Senhor e pede para ser abençoado por ele, porque somente através da bênção de Deus é que ele poderia sair daquela situação. Mas aí, continuando, o texto diz o seguinte: e se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliarem, né? Ele pede aqui para que Deus alargue, né, as fronteiras, ampliar os termos. Ou seja, ele entendeu que quando Deus abençoa, se Deus ouvisse ele, né, no sentido de abençoá-lo, ele entendeu que através da bênção de Deus, Deus iria abençoar de tal forma que a tendência era crescer, né, prosperar, crescer. A vontade de Deus, inclusive para nós, se você for em Isaías 54, verso de número 2, diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda. É Deus quem está mandando. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A vontade de Deus é que a gente cresça, que a gente prospere, né? Então, entendendo que Deus nos abençoando, a tendência é crescer, Jabes, ele faz essa oração. É bem verdade que nesses últimos dias as pessoas entendem que prosperidade é apenas riqueza, dinheiro, não é? Mas a Bíblia ela nos mostra que a verdadeira prosperidade não é riqueza, não é o dinheiro, né? Porque ser próspero na Bíblia é ser bem-sucedido, ter sucesso, é experimentar a abundância, é ter bom resultado, é progredir. Mas a Bíblia também fala que sentir seguro, estar sossegado, se sentir tranquilo, também é prosperidade. Você vai ver isso em Jeremias, no capítulo de número 12, né? Versículo de número 1, você vai ver isso. Jeremias aqui está questionando a Deus, mas olha o que é que ele diz: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? Observe, prospera o caminho dos ímpios. E vive em paz todos os que cometem mal alevosamente. Ele faz um questionamento aqui, claro que numa visão errada, achando que o ímpio está prosperando, tal, né? Porque na verdade todos nós sabemos o final de quem peca contra Deus qual é. Mesmo que no início esteja prosperando, né? Progredindo, mas o final é amargo, né?
é amargo, como diz a Bíblia. Mas olha o que ele fala: por que prosperam os ímpios? Eles sentem paz, se sentem seguros, tranquilos, né? Então, prosperidade na Bíblia muitas vezes nos mostra que é um estado de sossego, de tranquilidade. A Bíblia também fala no livro dos Reis, segundo livro dos Reis, né? Capítulo de número 18, verso 32. Eu não vou ler, até para ganhar mais tempo, né? Porque esse não é o assunto, mas apenas para que os irmãos vejam que permanecer vivo também é um ato de prosperidade, né? Segundo o livro dos Reis 18 e 32. Outro texto também que nós poderíamos ler, né, que mostra que prosperidade na Bíblia não tem nada a ver com o que se ensina, é dividir o que você tem com quem não tem. Você vai ver isso na epístola de Paulo, quando ele escreve a carta, né, que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, do verso 7 ao verso 11 e do versículo 17 ao versículo 19. Quando Paulo ele critica, né, ali a busca desenfreada pelo dinheiro, aquelas pessoas que são ricas. Aí ele diz: sejais ricos, né, com boas obras, dividindo com quem não tem. Então você vai ver que o repartir com quem não tem também é prosperidade na Bíblia. Uma outra passagem interessante é ser fecundo. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 26, versículo 4 e 5, você vai ver ali um homem chamado Obed-edom. Ele teve 8 filhos e o final diz assim: porque Deus o abençoou. Então veja que prosperidade na Bíblia também é ser fecundo, ter muitos filhos. Ninguém hoje quer essa prosperidade, não é verdade? Mas ninguém prega isso. Na palavra de Deus mostra que a prosperidade na Bíblia é bem diferente do que é pregada hoje. Inclusive, um dos pontos que eu achei maravilhoso é que quem observa os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, né, os ensinamentos da palavra de Deus, é próspero. Observe o que diz no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2 e o versículo de número 2 e o 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2 e o 3. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, que é uma referência à palavra, para guardar os seus estatutos, outra referência, seus mandamentos, outra referência, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que tu te voltares. Veja que observar a palavra de Deus é ser próspero. Quem observa a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus, ela se torna uma pessoa próspera. Porque tudo que ela fizer, prosperará, né? Então, logo, a prosperidade na Bíblia que Deus quer para conosco, não é só bênçãos materiais, mas principalmente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 de Pedro 3,18, né? Oséias 6,3, que diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Jeremias, ele chega a dizer que se você quer se orgulhar, se orgulhe em conhecer a Deus. Então veja que a prosperidade na Bíblia é bem diferente do que nos é ensinada nesses últimos dias, né? Principalmente pela mídia, a qual nós vemos aí inúmeras pregações, né, que são postadas, que tem um ensinamento completamente distorcido através das televisões também, enfim. Não tem nada a ver com a prosperidade real a qual Deus quer para nós. Mas aquele que prospera, né, aquele que busca a presença de Deus, é uma pessoa próspera. Então Jabes, ele pede para Deus o abençoar, e sabendo que abençoando Deus iria fazer ele prosperar. Mas quando Jabes também percebe que Deus iria fazê-lo prosperar, olha o que ele diz mais embaixo na oração, versículo 10 do capítulo 4. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo. Então veja que ele também pede que a mão do Senhor esteja com ele. Por quê? Porque ele entende que a partir do momento que Deus o abençoa e faz com que a pessoa prospere crescendo, ele precisa depender de Deus. Que a tua mão esteja comigo, né?
Moisés, quando Deus disse disse que não ia, né, com o povo, ia mandar um anjo, aí Moisés disse: não, Senhor, sem a tua presença a gente não tem como chegar, né? Se a tua presença não for conosco, não nos mande sair daqui. Então é a presença de Deus que nos faz manter essa prosperidade, né, principal, né, que é agradar a Deus em tudo. Por isso que ele pede bênção, que eu abençoe, que alargue as fronteiras, né, se ampliare os meus termos e se a tua mão for comigo. Ele não queria só ser abençoado, ele queria prosperar, queria crescer, mas ele queria que a mão de Deus estivesse sempre com ele. Um outro ponto interessante aqui na oração é que ele diz: ampliares, e se os meus termos ampliares e a tua mão for comigo, olha o que ele diz: e fizeres que do mal não seja aflito. Ele entende que quando Deus começa a abençoar e a pessoa começa, através da bênção de Deus, começa a crescer, é necessário depender de Deus. E que no meio do caminho, muitas armadilhas, Satanás, os nossos inimigos, levantariam para nos destruir. Por isso que ele diz: me preserve do mal. Então Jabes sabia que quando estamos no centro da vontade de Deus, muitas armadilhas são levantadas pelo inimigo. E por isso, no caminho, durante a caminhada. E é necessário a gente pedir a Deus que nos guarde do mal. Jesus fala sobre isso em Mateus 6:13. Nos livre do mal, né? Foi a oração que Jesus nos ensinou. Então veja que quando Jabes começa a invocar a Deus, pedir a sua bênção, pedir para que ele amplie, né, através dessa bênção, ele solicita que a sua presença seja com ele, mas que o livre do mal durante a caminhada. E o versículo termina: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Então quando Deus concede o que ele pediu, né? Veja que o versículo 9 diz: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Então aquele rapaz que antes era desprezado, né, discriminado por conta do seu nome, por ele ser sofrimento ou causador, agora ele estava sendo chamado de uma pessoa mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Aleluia. E Deus ouviu a sua oração. Então, amados, a oração é o caminho para a solução de qualquer problema. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, porque Deus, Ele quer ouvir as nossas orações nesses últimos dias, buscarmos a presença do Senhor, de modo que o nome dEle deve ser glorificado. E com certeza Deus ouvirá o nosso clamor, a nossa súplica, né? Que Ele vai ouvir as nossas orações e vai conceder o que nós estamos pedindo. Veja que a situação desse rapaz foi mudada a partir do momento que ele tomou a atitude de invocar o nome do Senhor. Então, através da oração, né, é que as situações mais difíceis são mudadas. Amém? Aquele que era antes desprezado, agora passa a ser mais ilustre entre os seus irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém?